sem história, né? Porque os acontecimentos externos vão mudando, a vida da cidade vai mudando, coisas vão mudando no entorno dele, e que eu não posso manter ele na década de 80 e as coisas acontecendo em 2011, não compreende? Então eu fui acomodando cronologicamente o Spinoza aos livros. De tal sorte, eu entreguei agora um último. O Spinoza atual, ele está com 55 anos, se não me engano. Entende? Portanto, já houve uma mudança. Eu não sei se é 55 ou 53. Mas, enfim, ele sofreu ele envelheceu. Entende? Inclusive, ele sofre coisas da idade, entende? Mas isso não significa que ele não tenha uma vida longa pela frente ainda, né? Não. Eu posso ir... É isso daí que você disse, que você pode brincar de Deus. Eu posso comprimir o tempo aí, né? Se achar que ele está envelhecendo demais, eu dou uma comprimida no tempo. Mas eu espero que ainda... Não tem perigo que eu termine antes dele. Eu queria falar da única experiência tua, né, nos romances sem usar o personagem, que é o Berenice Procura. Berenice. Como é que foi a criação desse livro? De onde surgiu a ideia da personagem, que é uma mulher, é taxista e se envolve numa investigação, né? E como é que foi a repercussão de um livro sem o Spinoza, né, para os teus leitores fiéis? Eu fiz isso para não matar o Spinoza. Pelo seguinte... como o Spinoza é um personagem que aparece em todos os livros, como é que você faz? Você repete em cada um dos livros, porque cada livro é independente, cada história é independente, né? Você repete no segundo livro o que você disse no primeiro livro, como descrição do Spinoza, para que o leitor soubesse como é que ele é. Ou seja, eu vou ter que descrever o Spinoza em cada livro, eu vou ter que dizer como é que ele namora, como é que é a namorada dele, como é que é isso. Ou seja, eu tenho que explicar tudinho de novo a cada livro, entende? Eu não vou suportar um negócio desse, entende? Então, eu me dei conta de que tinha coisa que eu já não dizia mais. Eu fazia de conta que o leitor já soubesse, mas só que eu não poderia fazer isso, entende? Porque o leitor pode entrar na livraria e comprar o último livro meu, eu não li nenhum anterior, compreende? Então eu senti que eu já estava um pouco empurrando certas coisas do Spinoza que eu tinha que dizer por causa disso, para o leitor ficar sabendo como é que ele é, né? E isso estava me amolando. Então eu falei, bom, eu vou parar e escrever um livro que não tem Spinoza, para dar uma limpada na cabeça, entende? Inventar uma história que seja uma história de investigação, que tenha um crime, né? Mas que Spinoza sequer é tocado, não é mencionado. Falei, bem, quem vai ser o Spinoza? Falei, bom, primeiro, uma mulher, não um homem. E aí eu achei, bom, ninguém melhor do que uma motorista de táxi, né? Porque está o dia inteiro ouvindo, ela é uma caixa de ressonância, né? Ela está o dia inteiro ouvindo coisas, ouvindo informações que ela não está pedindo para ouvir, mas ela ouve, né? Ela circula pela cidade, ela conhece todo mundo do bairro. Então, pô, é essa daí. Então, eu imaginei a Berenice. E para complicar a coisa, eu imaginei uma história que se passa nos subterrâneos do metrô, né? Que essa história é uma história curiosa. Eu estava passando uma vez por uma das ruas de Copacabana, perto do Morro dos Cabritos, que é um morro que fica no centro de Copacabana, é uma rocha de 500 e tantos metros de altura e ocupa quase a extensão de Copacabana inteira. Eu estava passando por ali e vi um buraco na pedra. É pedra mesmo, pedra, rocha. E aí fui lá e disse, o que é isso aí? Então, era um feriado. Aí tinha um sujeito lá tomando conta da obra. Disse, é o metrô nosso. Eu falei, metrô? Não tem metrô no Rio de Janeiro. Não, isso vai ser um metrô.
Ah, vai ser o metrô. E o que que tem? Ele falou, tem um buraco, né? Eu falei, eu posso ver o buraco? Ele disse, pode, moço, mas é grande, hein? Eu falei, tá bem. Foi uma das coisas mais estúpidas que eu fiz na vida, né? Aí disse eu, de bermuda, um topsider, uma camiseta e mais nada, fui descendo, né? Aquele buraco na pedra, fui descendo. O chão meio enlameado e tal, fui descendo, fui descendo. Era um túnel, né? Túnel. Desci assim, um ângulo bastante inclinado. Desci uns 100 metros ou até mais, e aí dei numa coisa maior ainda. Um buracão, quer dizer, um buracão, um negócio grande dentro do morro, um oco no morro, né? Uma caverna. Com duas saídas. Falei, bom, claro, isso é o metrô que vem de lá e continua aqui e vem de cá. Então tem... Ou seja, isso aqui é uma estação intermediária de metrô que continua para lá e continua para cá. Peguei essa daqui e andei uns, sei lá, 200, 300 metros. Esbarrei na pedra, na rocha. Mas falou, então aqui ainda vai demorar um bocado a passar trem, né? Voltei e fui na direção contrária. E na direção contrária fui indo. Acontece que quanto mais eu andava, logo no começo tinha umas gambiarrazinhas com umas lâmpadazinhas penduradas. Mas depois de um certo ponto não tinha mais nada. E aí, rapaz, esse buraco, eu estava, na verdade, andando por um túnel a quase 30 metros abaixo do solo. Um silêncio absurdo, compreende? Eu ouvia a minha respiração, a ideia que eu tinha é que eu estava ouvindo o sangue correr nas veias, né? Eu andava e via o barulho da poeira da terra que grudava no meu coisa para trás. Terra não, pedra, né? Porque ali era pedra em cima, pedra, terra, buraco na pedra. E fui andando, e cheguei num ponto que eu dei com uma chaminé natural, isso existe na rocha, né? Aí eu olhei para cima, era uma chaminé que sumia, né? Eu falei, pô, isso daí eu não vou deixar passar, né? Pô, um buracão desse tamanho. O túnel lá embaixo parecia uma catedral, entende? Ele era abobodado, né? Mas só que a altura do túnel era de uns 15 metros de altura, o teto do túnel, né? E ele estava a uns 30 metros abaixo do nível da rua. Falei, pô, eu vou fazer uma história de um sujeito que se esconde aqui dentro, né? E aí eu misturei uma história dos subterrâneos de Copacabana com a história da Berenice investigando um crime que tinha acontecido na praia. E como é que eu juntei as duas coisas? Juntei porque os moleques, os pivetes, né, que pegam tua carteira e saem correndo, né, eles saem correndo, vão para a praia e entram pelo tubo de águas pluviais. Copacabana é toda ela cheia de túneis pluviais, de água pluvial, que desce dos morros lá de Copacabana. E não é esgoto, é água pluvial. Então, eles percorrem Copacabana por baixo, por ali. Eles fogem por ali e a polícia não vai atrás, porque não vai se perder lá dentro, né? Então, eu falei, bom, vou fazer o que os pivetes fazem por aí com a coisa, eu vou fazer lá atrás, num buraco bem maior do que um duto desse, e vamos ver o que vai dar. Então foi aí que eu juntei o caráter subterrâneo da história com a Berenice na superfície, andando com o táxi dela, e um crime que tinha sido cometido contra um travesti na areia de Copacabana. E aí você tentou ser meticuloso, porque no nível da rua, nesses bairros onde se passam as histórias,
me parece que você é extremamente meticuloso. Só porque tem os bueiros por onde eles podem descer e que vai dar no ponto certo. Né? Mas nos outros livros também, quer dizer, as ruas de Copacabana estão retratadas ali com grande realismo. Eu tenho na parede do meu escritório, eu tenho um mapa de 3 metros só de Copacabana, feito pela Prefeitura do Rio, tão meticuloso que ele te dá cada prédio com o número do prédio e quantos metros ele tem de frente e de fundo. Entende? As ruas, as canalizações, tudo. Então ali... É pelo mapa. É pelo mapa. Não, é que dá a impressão que você caminha muito, talvez, observando. Não, também medindo passos, esse tipo de coisa. Você tem que fazer, às vezes, isso, porque nem sempre eles te dão... A medida que está lá embaixo corresponde, de fato, à medida que está na superfície. Né? Mas, basicamente, vai ter que corresponder nos pontos de saída, que são os bueiros. Né? Uma outra curiosidade, e que chama muita atenção nos seus livros, é que as premissas das suas histórias são, muitas vezes, intrigantes, inusitadas, né? Não fica naquela coisa padrão, aquela fórmula que reza que é preciso ter um cadáver. Muitas vezes isso acontece, né? Mas eu me lembro de um dos livros, que é O Vento Sudoeste, em que você tem alguém do Anunciar, o Spinoza, que vai matar, né, por razões que você pode explicar para a gente. Mas como é que você chega a essas premissas mais intrigantes, inusitadas? Você procura isso? Olha, eu acho que as histórias de ficção, elas são feitas, a matéria-prima dela é, em grande parte, o nosso imaginário e também a realidade, né? Até por uma questão da verossimilhança que você está falando. Né? A matéria-prima do que eu escrevo vem daí, vem do meu imaginário e eu conheço Copacabana não só com a palma da minha mão, mas subterraneamente também. Não só Copacabana, eu conheço bem o Rio de Janeiro, mas Copacabana eu conheço muito bem, eu nasci ali. Então eu tenho o material da realidade, do que eu vejo, do que acontece e tal, eu tenho ali. Né? E o resto é o imaginário mesmo. A história do que você está se referindo, ela foi inteiramente imaginária. Bom, queria agradecer muito a presença de Luiz Alfredo Garcia Rosa aqui no projeto Escritor na Biblioteca, a presença de vocês até esse horário, a participação de vocês. Obrigado. Boa noite. Obrigado.